Boa noite a todos. Estamos aqui hoje novamente. Rafa, boa noite, tudo bem? Muito obrigada aí pelo apoio de sempre no Unifacef Talks. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com o coordenador de engenharia de produção, o professor doutor Flávio. Obrigada, Flávio, pela oportunidade. E com... Pode contar para a gente aí. Ó, estamos aqui, gente, com a... Vamos falar a equipe, né? Da Cindy Franca, do Cindy Franca. Se eu falar errado, vocês me corrigem aí do outro lado, gente. É do Cindy Franca. E temos aqui um super empresário, que é o Juliano. Ele vai contar um pouquinho da vida dele, da história, da experiência dele no Cindy Franca. Estamos aqui com o Júnior também, da Perlato, que é vice-presidente do Cindy Franca hoje e diretor de marketing, né? A gente está muito em contato aí. O Rui, que é um super empresário, faz parte da diretoria também. E a Cris Dias, que é gestora de negócios do Cindy Franca. É isso aí. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Unifacef. Boa noite, obrigado. Vamos começar? Vamos falar de negócios? Vamos falar de negócios. A Cris gosta, né? Eu gosto. Vou começar puxando o gancho aqui para o Júnior contar um pouquinho da história dele, a história da Perlato. Conta para nós, Júnior, e essa nova perspectiva do Cindy Franca aí, que você está trabalhando. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite, né, da Facef estar aqui, né, através do Cindy Franca. A nossa empresa está com 35 anos, né? Meu nome é Wilson Júnior, primeiro. Meu pai que fundou a empresa, estamos na segunda geração. E minha história até com o Cindy Franca nasceu lá em 2008, também na época que começamos a participar em feiras do setor. E foi ali que a gente começou a minha trajetória dentro do Cindy Franca, ainda como sócio, né, como contribuinte. E agora a gente entrou para essa diretoria, viemos assumir uma nova etapa, uma nova fase, né, um desafio. A gente sabe que sempre tem os desafios no mercado. E a gente está junto para fazer esse trabalho. Então, é um desafio muito grande. A gente foi convidado, né, pelo Tony, né, que é o presidente, não pôde estar presente nessa oportunidade, mas vai estar presente em outras. E, com certeza, a gente vem para explicar um pouco, né, do Cindy Franca, da entidade, né. Estamos aqui com amigos e empresários também, Juliano, Rui, a Cris, vocês também, para a gente tentar fazer algo em prol da cidade, né, em prol da sociedade também. Então, acho que é o ponto principal aqui do tema. Ô, Júnior, antes de você falar um pouquinho quais são os projetos do Cindy Franca, conta para o pessoal aquela história da sua, quando você assumiu a fábrica do seu pai, que eu acho que tem muita gente aí em Franca que passa pelo que você passou. Conta para eles, conta para nós aqui. Primeiro, assim, eu me vejo no calçado desde sempre, né? Então, praticamente meu pai, quando ele começou a empresa, eu tinha 3 anos de idade, então o que eu lembro é de sapato, né? Então, a gente tem uma ligação com o sapato, assim, no meu caso, desde sempre. Então, estou lá dentro da empresa e a gente foi, né? Meu pai sempre deixou muito aberto, né? Tanto hoje aí o meu irmão, que está na operação, meu pai continua na operação, ele não saiu, né? Tá ele, minha mãe, então a gente continua sendo uma empresa familiar. Hoje eu estou encabeçado junto com o meu irmão na parte de gestão, mas ele continua ali na parte dos conselhos, continua na operação, continua fazendo trabalho junto ali. E, assim, a gente sempre deixou um negócio muito aberto, né? Ele sempre colocou, a empresa é aqui, né? E foi, mas ele sempre trouxe para o lado, né, de aprender. E a gente, acho que nesse ponto, o mercado foi também com todas as dificuldades, mas a gente foi aprendendo nessas dificuldades. E a gente foi cada vez mais ganhando força. Então, quando ele passou o bastão, né, que foi até há pouco tempo ali, que ele deixou mais na nossa operação, a gente já estava mais preparado. Então, acho que meu pai foi muito sábio nesse ponto, né, de ir passando aos poucos. A gente sabe que a empresa familiar tem as discussões, tem os desafios, né, mas foi um ponto muito bom que a gente foi acompanhando muito isso. E acho que o Cindy Franca também veio também nessa parte, né, muitos estudos também que a gente foi feito nesses períodos aí, e a gente participou junto para conseguir fazer esse trabalho de sucessão, que a gente sabe que tem muita dificuldade nas empresas familiares também, né? Ô, Júnior, eu tô lembrando aqui quando você me contou, e você ficou com receio de assumir, você quis ir para outras áreas? Porque eu noto, assim, tem muita indústria, né? E aí o filho, será que eu vou seguir os passos do meu pai, ou eu vou tentar
algum outro caminho? Como que foi isso dentro da sua história? Na nossa empresa, igual eu falei, meu pai nunca exigiu de tá assim, aquela obrigação, né? Ele sempre deixou muito aberto, mas ele sempre trouxe para perto, né? Eu tenho até um irmão meu que não faz parte da operação, ele buscou outra área, né? Não ficou na área do calçado, mas ele sempre deixou aberto. Assim, acho que foi muito natural. A gente acabou sendo natural. O que eu vejo, assim, às vezes até pessoas próximas que às vezes tem essa questão, não quero seguir os passos do meu pai, né, da minha mãe, se for uma empresa familiar, né, e acho que a gente conseguiu fazer isso uma coisa natural, mas de uma forma também que cada um na sua área, né, um na área financeira, outro na área comercial, né, meu pai na área de operação ali, a gente foi tocando isso de uma forma muito natural, entre a sociedade entre pais e filhos, né, e ao mesmo tempo fazendo essa transição, que a gente sabe que segunda ou terceira geração costuma ter uma dificuldade maior de passar, né? A gente teve vários exemplos aí, não só no setor de calçados, vários tipos de empresas que desafio, essa né? passada de bastão não é tão simples, né? É bem complexo também. Acho que tem um pouco por falta, às vezes, de mais preparo, estudos, né? de mais trabalho para essa área de sucessão familiar também, né? E a Perlato não está só na segunda geração, não, já tem terceira lá. Tá chegando? Eu vi o filho do irmão dele lá, já tá trabalhando lá. Eu queria entender. Tá com 11 anos. 11 anos. O Júnior vive correndo, coleção para lá, coleção para cá, tá indo para a feira, né, Cris? Qual que é esse desafio? O que está no seu coração para você ter assumido a vice-diretoria do Sindifranca? E quais são os projetos aí que vocês estão trazendo nessa nova gestão? Vou passar o que eu acho que me trouxe novamente. Eu tive uma primeira passagem ali um pouco antes da pandemia, né, na diretoria. O principal continuar o legado da indústria na cidade de Franca. Eu acho que desde quando, né, em conversas paralelas com o Juliano, né, o próprio Tony e tal, a gente foi daí conversando com alguns outros empresários, a gente vê cada vez mais a questão de falta de mão de obra, né, da área de calçados, e a gente vê que é uma coisa, se a gente não se unir, né, os empresários, né, e montar um plano para a gente ter uma sequência disso, acho que aí a outra geração não vai ter essa oportunidade de continuar, e não só falando de Perlato, né, acho que geral, né, então hoje assim, eu vejo que Franca hoje é muito mais fracionado, né, em quantidade de pares e tudo mais. Porém, se não tiver um plano para isso, acho que em pouco tempo pode ser que a gente não seja mais a cidade do sapato, igual a gente tem esse rótulo aí. E eu acho muito legal você trazer isso, por quê? Porque o Sindifranca está se preparando para apoiar a indústria de Franca. E eu aprendi hoje à tarde, a hora que eu estava preparando o podcast, e se eu tiver errado, você me corrige depois, assim, para poder fazer parte do Sindifranca, você tem que ser só da indústria calçadista, ou você pode fazer parte também se você tiver uma indústria de outro segmento, e como que isso funciona? Você explica para nós? Hoje, assim, o Juliano também pode passar um pouco também dessa parte. Hoje, assim, o foco do Sindifranca é a indústria calçadista, né, e a gente tem também paralelos associados, que é da indústria de manufatura ou da indústria de parte solado, né? A gente consegue ter, mas o foco, o pilar é a indústria calçadista, e a gente tem algumas etapas de trabalho para tentar até incluir, às vezes, mais a questão de moda também, só que hoje ele não está ainda totalmente liberado para ser feito. Então, a ideia é que a gente tenha uma indústria francana mais forte, mas o pilar realmente é a indústria do calçado mesmo. Obrigada, Júlia. Além do calçado, Nádia, os acessórios também, né? Bolsas, cintos, né? Então a gente tem associados solados, né, que também. Tem empresa de solados, tem que o pessoal de injetora, por exemplo, né? Porque tem o pessoal do calçados de solados de borracha, que tem o sindicato da borracha. E o pessoal de injetoras, de injetados, eles podem participar do Sindifranca, porque os funcionários deles respondem ao sindicato do sapateiro. E eles precisam de ter uma casa, e o Sindifranca pode ser essa casa. Que legal. E assim, a pessoa que quer entrar, participar do sindicato, e aí eu vou chamar o Juliano para contar um pouquinho para nós aqui, tanto a história dele, e assim, o sindicato é para quem? Né? Para pequena, para média, para grande? Quais são os valores, a missão? Juliano, você que tem uma história aí de sucesso, conta para nós. E, gente, eu estava aqui só dando uma pitada para vocês, o Juliano me explicando como é que funciona a exportação de
de calçado. Meu coração até acelerou. Já queria perguntar de marketing, então eu falei, não, vou focar aqui na questão do mercado interno hoje. Bom, Nádia, boa noite a todos aí, né? Quando você fala pra gente contar da história, parece que a gente é velho, né? Ah, não é. É o sucesso, deu tudo certo. Mas não deixa de ser, né? Na verdade, a história de calçados, ela começou na minha vida de forma muito anacrônica, eu acho. Eu era esportista, né? Eu não... eu ia seguir outra, nada a ver com administração, com economia, tanto que é até bom, né? Dizem que o bom filho a casa retorna, eu estou retornando à minha casa, né? Porque eu me formei aqui na Facef, né? Então, a faculdade de economia foram 5 anos muito promissores, né? Que bom. Bem diferentes dos... Bem-vindo. Então, é bom estar de novo a casa, né? Mas eu fiquei dentro do Sindifranca, eu estou no setor calçadista há 35 anos. E trabalhei numa outra empresa, depois eu saí, né? Montei a minha, já está há 18 anos, a PG4. E tem também, né, quando eu saí da outra empresa, era o Sr. Jorge Donadelli ainda, que era o presidente do Sindifranca, me convidou para o final da gestão dele, depois assumiu o Brigagão, eles me convidaram para a gestão e eu acabei ficando lá muito tempo na gestão do Sindifranca. E quando você me pergunta o que é o Sindifranca, né, para o setor calçadista, eu acho que o Sindifranca tem o papel de ser uma bússola, sabe? Para direcionar as pautas, as ações, as demandas, né, que o setor individualizado não consegue. Então, se você tem uma entidade forte, uma entidade que está alicerçada, uma entidade que entende aonde as demandas do setor precisam chegar, e aí a gente tem que entender que quem vai determinar essas pautas, quem vai fazer esse alinhamento da onde a indústria precisa chegar, né, tanto para as pautas estratégicas, políticas, culturais, né, as pautas técnicas também, porque a gente sabe que vivemos aí um apagão, né, porque o calçado em Franca, ele é secular, né, ele já está desde 1880, né, que a gente tem os primeiros italianos que vieram para cá e começaram a trazer essa cultura do calçado. Então isso quando a gente olha isso dentro de Franca é muito forte ainda, né, o Júnior falou a capital do calçado, né. A gente, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, quando a gente viaja para fazer pesquisa e fala que é de Franca, às vezes alguém lá fora no exterior, ou na Europa, ou no próprio Estados Unidos, fala assim, capital do calçado, né? Então eu acho que isso, a Samelo teve uma... Juliano, só fazendo um contraponto com a academia, quando eu fazia meu doutorado, que era na Europa... eles queriam que eu mudasse, quando descobriram que eu era de Franca, queria que eu mudasse o tema do meu doutorado no meio do caminho para poder estudar o cluster de Franca. Então, isso assim, forte que é, sabe? Exatamente, a gente não se tornou uma capital do calçado à toa, sabe? A minha tese aqui da Facef, da minha monografia, depois foi tese de outros trabalhos acadêmicos, né? Foi sobre o calçado. E o nosso cluster em Franca, ele é um dos mais preparados do mundo, né? Hoje ele pode estar aí com o seu sucateamento e tudo, mas nós somos de uma geração que o nosso cluster é muito forte, de empresas, igual eu estava falando, a Samelo, que fez um papel de internacionalizar o nome de Franca, Sândalo, HB, Maquerle, Francana, a gente pode ficar aqui falando de inúmeras empresas que tiveram que contribuíram, né? Você quer ver uma conta geográfica simples? Que cidade fora do eixo da Anhanguera que tem um desenvolvimento igual ao de Franca, né? Que cidade fora do eixo da Anhanguera que tem uma estrutura? Porque Franca a gente tem a indústria calçadista deixou uma pavimentação muito boa aqui, né? Essa demanda por investimento, né? Então quando a gente fala de calçados, e numa palestra que eu dei ali acho que foi no Senai, quando eu falei que Franca só tinha que a indústria calçadista só tinha 2 problemas, né? Aí me acharam de louco, né? E aí, mas eu peguei esse gancho de um filósofo. O filósofo gosta de resumir as coisas, né? Um dia eu estava cheio de problemas e falei assim, não, cara, fica tranquilo, a sua empresa só tem 2 problemas. Eu falei, porque esse cara é louco, velho. Ele falou, como é que você só tem 2 problemas? Eu falei, não, quando você tem pedido e quando você não tem pedido. E aí eu falei assim, eu vou pegar o gancho dele e falei assim, Franca só tem o setor calçadista só tem 2 problemas, o macroeconômico e o comportamental. Isso resume a nossa vida. Você estava me perguntando lá fora da exportação, por que a gente perdeu, né, esse acesso ao mercado externo, pela volatilidade cambial, pela dificuldade de manter
pela imagem que a gente passa lá fora, né? Às vezes nem é do setor, o nosso setor é forte, mas o país, infelizmente, né, quando a gente olha ele em termos tanto macro quanto políticos, ele não dá uma segurança para o importador lá fora. E o comportamental é a nossa meia-culpa, né? A maneira como a gente vem tratando o negócio em si, né? Ao longo desses anos. Então, de uma forma bastante contundente, se a gente quiser realmente, acho que agora a missão da nova diretoria é reorganizar essa bússola, sabe? O Sind Franca é essa bússola. Juliano, quando eu comecei a... Opa, peraí. Desculpa, gente. Ao vivo, caiu. Quando a gente começou a conversar a respeito de estar fazendo o podcast do Sind Franca, eu falei, mas o que é o Sind Franca? A entidade Sind Franca, ela tem um papel articulador, é o que eu falei, uma bússola. Se a gente for falar de horizonte estratégico, fazer um planejamento de algumas ações, não vou falar planejamento estratégico do setor, porque isso já é difícil a gente fazer o planejamento estratégico da nossa empresa, então, mas vamos dizer diretrizes estratégicas que eu acho que são alavancas que vão contribuir, facilitar o dia a dia dessas empresas, né? Uhum. Então, podemos falar de questões tributárias, podemos falar de questões técnicas, podemos falar de questões comportamentais, podemos falar de questões mercadológicas, né? Vou falar para vocês, recentemente, a CIF, junto com o Sind Franca, fizeram um projeto para articulação, trazer importadores, né, uma feira de negócios, que acontece em vários... A gente não inventa nada, mas a gente tem a capacidade de apenas de orientar ações que vão fazer com que aquele empresário que está no dia a dia dando o negócio dele entenda que está sendo tudo feito em defesa dele, né? Uhum. Guerra fiscal, questões tributárias, preocupado em inovações tecnológicas. Então, imagina o Sind Franca, se a gente tem alguma deficiência tecnológica aqui, por que não trazer tecnologia de fora? Uhum. Por que não trazer o que está acontecendo no mundo? A gente tem que ter acesso a isso. Estamos falando de engenharia de produção. Mais forte, então, né? Eu vou tocar num ponto aqui, claro. Eu não sou engenheiro de produção, mas eu sou um curioso de produção. Então, nós estamos aqui com o expert. Exatamente. O Dr. Flávio, ele, além de ser, vou pegar o gancho, eu vou apresentar o Dr. Flávio, ele faz coordenador do curso de engenharia de produção, né, um super curso. Os alunos que fazem engenharia de produção são apaixonados. Tem aluno que formou na UFSCar, depois já é professor da casa, o outro tem 2 anos, está no Sebrae, uma turminha assim, muito bacana, né, sim, Flávio? E o Flávio também está aqui representando a nossa reitoria, né? Flávio, eu vou passar. Deixa ele contar um pouquinho aqui de como que porque assim, até uma coisa que o Rui fala muito comigo, né, Rui? Sobre o chão de fábrica. Mas assim, Flávio, o que a FACEF e os alunos de engenharia de produção podem contribuir nesse novo espaço, nesse mercado da indústria de Franca? Bom, acho que não tem como mencionar o termo engenharia de produção sem uma breve explicação do que é, né, um engenheiro ou engenheira de produção, mas basicamente partindo do princípio que as indústrias, não só as indústrias, as organizações são muito complexas, né, e elas não podem ser isoladas somente no aspecto financeiro, somente no aspecto de produção, ou qualquer outro, qualidade, etc., porque não dá, não é possível, é um organismo mesmo, né. Então, o engenheiro de produção, né, o curso de engenharia de produção, durante ali os 5 anos do curso, o aluno vai aprender desde composição, materiais diversos, etc., passando por aspectos financeiros, aspectos de análise de investimento, aspectos de logística, que é uma grande dificuldade que a gente tem em grande parte das empresas, produção em si, planejamento, sistemas, né, modelos de produção, modelos de operação, modelos de controle da produção, sistemas de controle. Então, é um profissional que a gente forma ele para ter uma visão ampla e para conseguir atuar não de forma unificada, né, não de forma com a visão única de um aspecto da organização, mas de forma ampla, analisando todo o impacto que os ajustes vão ter ali dentro da empresa. E aí, né, nós temos os nossos alunos que são... tivemos um podcast com eles recentemente e são muito apaixonados porque não tem como, né? Lindo quando a gente conversa com vocês aqui e até quando a gente visita, é bonito de se ver mesmo, né? Como que uma organização suporta. Claro, tem, né, N dificuldades, mas é prazeroso de se trabalhar buscando resolver esses problemas, é desafiador, né? Então, realmente, acho que a gente tem muito o que colaborar aí enquanto indústrias, enquanto organizações diversas,
e enquanto instituição, né, aqui enquanto o Unifacef, especificamente o curso de Engenharia de Produção. O Flávio é um apoiador, assim, desse projeto, né? O projeto que é o Unifacef nas empresas. A gente começou devagarinho, né, Flávio? Você sempre me apoiando aí. E a gente já foi na Forrofran, a gente já foi na como é que chama? Esqueci agora o nome das outras duas que você já fez o treinamento. E é muito legal, por quê? Porque eles estão muito carentes de treinamento, né? E até o Cindy Franca tá aqui na Unifacef hoje é por causa dessa parceria, né? Porque a gente está trabalhando e vai ter agora, em janeiro 1º, a gente está chamando de Masterclass. Vai ser sobre gestão de pessoas, essa nova regra da NR1, salvo engano. A gente está só definindo se vai acontecer aqui, se vai ser no Cindy Franca, tem alguns detalhes, mas o Flávio tem muito essa preocupação de estar dentro da indústria, de estar dentro das empresas e levar não só a parte teórica, né, Flávio, mas o aprendizado em si. Como é que eu explico, Flávio? O pessoal sempre procura com problemas bem tranquilos, assim. Normalmente é só problema de estoque, problema de capacidade produtiva, planejamento. Coisa pouca. Coisa que não acontece em nenhuma empresa, assim. Pessoas. É bem tranquilo, as conversas são bem tranquilas. Assim. Ai, que bom. Então, para pegar esse gancho da engenharia de produção, onde os alunos atuam também, eu vou apresentar para vocês agora o Rui. Gente, o Rui também dá vontade de ficar conversando. Conta para nós um pouco da sua história e depois eu vou te fazer aquela pergunta que a gente fez ontem, que a gente conversou ontem. Tá. Bom, minha história, eu sou um sapateiro nato. Eu praticamente nasci dentro de fábrica de calçado. Minha mãe era costureira e eu ajudava ela a chulear, mexer na confecção de tecido, né? E ali nascia a minha história com calçados. Mas era muito moleque arteiro, ia pra rua, bagunçar, ia falar, então você vai trabalhar, vai arrumar um serviço fora. E eu fui trabalhar para entregar jornal na empresa do professor Facuri, que era o jornal... Não é o Comércio, é o Diário da Franca. Que era o professor Facuri, que também era calçadista. Né? Faleceu há pouco tempo. E ali começou a minha história. Aí eu entrei, deixei de entregar jornal na época, era entregador de jornal, e passei a trabalhar de sapateiro, ingressando em 71 no Calçados Paragon. Ali eu aprendi de tudo. A confeccionar todo o sapato, entrei como passador de cola, passador de tinta e saí na área de desenvolvimento. E depois eu fui trabalhar em outras empresas, fui para Calçados Ferrante, Mittermeier, Aquários, trabalhei em várias fábricas, companhia de exportação Freedom, com Cisso, a gente fazia muito trabalho conjunto com várias empresas exportadoras, tudo na área de desenvolvimento. E depois, quando eu trabalhava na Aquários, a gente tinha uma turma de amigos, um contador, um comprador, eu na área de desenvolvimento, a gente resolveu montar uma empresa, a minha primeira empresa, Calçados Mafra. Ela durou 16 anos, por ingerência nossa, veio a fechar. Aí eu tive que voltar para sapateiro de novo, com muita gratidão. Sempre na área de desenvolvimento, né? Comecei a trabalhar com companhias de exportação, quando era exportação, e também foi uma outra guinada na minha vida, que a gente trabalhava exclusivamente com sapato masculino, foi que eu comecei a trabalhar nos anos 85, 86, mais ou menos, com sapato feminino. Ah, tá. E olha que legal, hein? Sapato feminino em Franca. Em Franca. Somos os pioneiros em calçados femininos. E hoje, assim, tem várias fábricas, né, que a gente vem conversando, assim, para entender melhor, que o pessoal tá migrando pro sapato feminino também. Não sei se o termo certo é esse, migrar, mas ele, além do masculino, eles estão... Acho que agregar. Agregar, tá agregando, né? Porque não tá migrando. Eu uso percapto o Júnior eu não posso ir lá. Os percapto que a gente se O Flávio falou assim, conhece. tá, Juliana? Nádia, volta pra terra. Que eu queria levar. Levar lá o showroom inteiro.
O uso per capita que a gente tem nos estudos é de 6:1. A mulher usa 6 pares no ano e o homem usa 1. Nossa. Bem assim. Então, uma das razões da gente migrar para o sapato feminino foi essa. Tinha mais facilidade. Hoje a competição já é muito maior. E quando o Rui fala que ele trabalha no desenvolvimento, ele é o artista lá. Ah, sério. Ele é o cara que desenvolve os modelos, que eu tive inventa. o privilégio de trabalhar com vários estilistas, que aprendi demais. Estilistas formados academicamente e estilistas autodidatas. Então, isso para mim foi um enriquecimento muito grande, tem muito conhecimento. E estou sempre aprendendo, não sei tudo não. Posso lá não, nem eu nem a Cris. Eu tô com no pé. Tá. Ah, você tá? Eu quero com também. embalatório no pé. E, o pessoal, ontem, né, eu tava conversando com o Rui e tem uma coisa assim, até por causa dos treinamentos que eu fiz junto com o Flávio em algumas empresas já, o pessoal fala assim, mas o chão de fábrica, né? Ou então fala assim, aquela conversa de chão de fábrica já tá todo mundo sabendo. E aí eu fui comentar isso com o Rui, me explica o que é o chão de fábrica. E às vezes tem gente que usa esse termo de uma forma pejorativa, se for necessário a gente corta aqui, tá? Me explica então, Rui, o que é esse chão de fábrica? Qual que é o papel, né, dentro do chão de fábrica dentro da indústria? O chão de fábrica, no meu caso lá, que sou diretor industrial da empresa, nós somos uma empresa familiar, com o cunhado, a irmã, na verdade, quem são as donas da empresa são as irmãs. Eu e meu concunhado somos mentores da empresa, e diretores. A força feminina de as mulheres só né? ficam em casa gastando. Certeza. Tem certeza. Mas nós somos os mentores, eu e o Luiz, meu sócio, meu concunhado, e diretores, ele na direção administrativa, eu na direção industrial. E ela nasceu do convite do próprio Luiz para a gente montar na época, que ele acreditava, no meu conhecimento, e foi um sucesso, graças a Deus, nesses 15 anos. Parabéns. A Balatória. Mas o seu chão de fábrica é muito querido, né? O chão de fábrica é um recursos humanos, o relacionamento com o pessoal, sabe? Como eu trabalho com desenvolvimento, eu vou lá, explico como que deve ser produzido, tudo essa situação. Então, o meu relacionamento com os meus funcionários é muito grande. A gente passa a conviver com eles mais do que eu convivo com meus filhos, com minha esposa. É bem assim. É bem desse jeito. Então, você sente as dores dele. Nós somos uma empresa pequena, então, ali é como uma família. Se ele tem necessidades, tem pessoas com doença na família, então você acaba vivenciando isso afeta muito o psicológico da gente. O Júnior está com uma proposta que eu acho muito bonita, né, Júnior? É a questão do orgulho de ser sapateiro. E conta um pouco para nós, já está autorizado, né, a nossa visita lá, a gente precisa articular, de fazer com que as crianças visitem o Museu do Calçado de Franca, para fazer esse resgate. E eu acho que esse orgulho de ser sapateiro tem muito com a questão de quem está trabalhando na fábrica ainda. Vamos trazer isso um pouquinho? O que o Rui falou, e acho que você vê que até nas palavras dele, né, o orgulho mesmo, né, desde lá de 70, né, quando ingressou, né, no setor calçadista, eu percebi isso também, igual eu comentei no começo, né, eu vim também, eu participei também de chão de fábrica também, né, que a gente usa esse termo para falar que quem está lá dentro da produção, né. Então, assim, passei por todas as etapas dentro da produção também, né. Então, passei ali desde fazer caixa, colocar cadarço, depois na esteira, né, de ajudar, depois almoxerifado, corte. A única coisa que eu não aprendi mesmo fazer foi pespontar o sapato, né. Então, assim, e eu tenho muito orgulho disso, assim, não tem nem um pouco de... Né, eu falo que eu sou sapateiro mesmo, porque a gente gosta dessa profissão. Júnior, conta para nós qual que é o seu projeto dentro da sua empresa sobre o orgulho de ser sapateiro. Sim, então, eu acho que hoje a gente tenta fazer algo para realmente resgatar, né, essas pessoas de querer trabalhar no setor calçadista, né, e assim, a gente tenta
resgatar desde dos filhos dos colaboradores, né, fazer ações dentro da empresa, e a gente quer também estender isso para o setor. Eu acho que a gente está buscando essas ações cada vez com mais força, e acho que fazer isso, né, igual o Juliano comentou, ter essa bússola, né, essa entidade para ter mais pessoas querendo trabalhar na área calçadista, né, eu acho que é muito importante. Então, todas essas etapas que a gente faz para tentar resgatar e ter esse orgulho que a gente tem sobre o calçado, né. Eu achei essa ideia, Júnior, sua, da visita ao museu muito significativa. Então, a gente já está em contato com algumas escolas, já está para acontecer, já está autorizado pelo museu. E aí, quem estiver nos ouvindo aí, que tiver escola, for professor, quiser trazer, né, essas crianças aí, jovens, ou até mesmo visitar, é só entrar em contato lá no Cindy Franca. Vou aproveitar aqui e falar com a Cris Dias, que é a gestora de negócios, né, que aí ela vai articular essa presença de vocês lá no museu. E além dessa articulação da visita no museu, a Cris também, ela cuida de parcerias, né, Cris? E até por isso que eu estou aqui, por causa da parceria do Unifacef, a gente começou a conversar e as coisas foram acontecendo. E eu queria, Cris, que você contasse um pouquinho do seu papel com esse trabalho dentro da Cindy Franca e depois dessa união de forças entre as empresas, entre as parcerias, e como que as pessoas podem ser parceiros do Cindy Franca e como que a gente pode contribuir, né? E como que essa parceria funciona dentro das indústrias, que nós temos várias indústrias aí dentro do Cindy Franca, né? Sim. Gerando negócios. Eu também entrei aí de novo, voltei para o Cindy Franca, a convite da nova diretoria. Então, estou aí agregando a esse time aí de novo. Fiquei longe um tempo, mas nunca desgrudei, né, gente? Sempre continuei ali com um grupão, a gente tem um grupão de fabricantes, eu estava ali sempre administrando os conflitos, as solicitações, então não deixaram eu desgrudar, não. Eu conheço a Cris lá do CME, nem imaginava que você mexia com sapato tanto tempo. Eu nunca trabalhei, eu também sou sapateira, viu, gente? Eu trabalhei, minha primeira vez que eu tive contato com sapato foi em 98 na Freeway. O Jânio, muito gentilmente, me ensinou muita coisa. Eu lembro que ele me levou onde fica lá as peles, né? E foi mostrar para mim como é que tinha que ser o corte, como é que tinha que ser cortado o sapato. Porque eu fui lá para relacionar os sapatos com defeito, né? Então, ele foi me ensinar tudo. Então, assim, foi ali que eu aprendi o que era um cabedal, o que era uma taloneira, um atacador, que é um cadarço. Então, assim, ele muito gentilmente me ensinou muita coisa nisso daí. Então, eu tinha que catalogar os defeitos. Então, eu tinha que saber o que era gáspia, o que era gravata. E aí eu fui aprendendo. Por isso que você é tão criteriosa com a comunicação em dados. Ela não deixa passar nada. A gente teve um dia que tinha um sapatinho, uma rotadinho assim. Ela, nossa, um padrão internacional. Faça favor de trocar essa foto aí. Você tem toda uma história de conhecedora do sapato para vender o sapato. Sim, agora sim. Entendi. Vocês não sabiam disso aí não, né, turma? Acho que não, hein, Cris? Tá vendo? E lá no Cindy Franca, a gente está aí trazendo não só benefícios para o fabricante, mas também tentar estender para o funcionário também, né? Então, algumas parcerias que a gente está conseguindo aí vai beneficiar também o funcionário. Porque não adianta nada a gente só trazer alguma coisa para o fabricante. Se a gente quer resgatar esse funcionário, resgatar o orgulho, né? O orgulho e o prazer de trabalhar na fábrica, a gente tem que trazer mais benefícios para esse funcionário estar ali. Não estou lá só por causa do salário, eu estou lá por causa de um benefício, às vezes de um convênio médico, de repente aí uma academia, um desconto em alguma coisa. Então, a gente está em busca dessas parcerias para trazer esse benefício também para o funcionário, para estender para ele. E além das parcerias que a gente tem, que a gente vê dentro do Cindy Franca com essas empresas, depois, Cris, você podia até, a gente podia pôr o link aqui do Instagram, e aí o pessoal vê quais são essas parcerias, que são muitas, né? Sim. E eu acho que as pessoas não sabem essa prestação de serviço do Cindy Franca, quem são os parceiros. Então, acesse o Instagram do Cindy Franca,
para saber direitinho quem são. Qualquer coisa, chama a Cris, ela é muito solícita. E assim, além da gente estar com todas as parcerias que a gente tem, passa pelo crivo da diretoria, pelo nosso jurídico, pelo Lázaro, que é o nosso RH, para a gente saber se a gente está trazendo um parceiro que vai realmente trazer benefício e que está legal perante as nossas obrigações ali, com a convenção coletiva, com tudo mais, né? Então, a gente tem um cartão abono escolar, que a gente tem que ter, né? A gente também tem aí o parceiro de coleta de lixo adequado, que vai descartar esse lixo no lugar correto. Então, a gente tem todo mundo que está com a gente está vindo para somar mesmo. E além dessas prestações de serviço, além dessas parcerias, pelo que eu entendi, explica um pouquinho para nós temos uma prestação de serviço do Sindifranca muito forte da advocacia, né, com a doutora Thalita, tem o Lázaro lá com a questão dos recursos humanos. Exato. Conta um pouquinho, porque assim, para as empresas não deixarem para poder pedir socorro só quando o fogo queimar, né, eles podem pedir orientações, podem pedir suporte. Nós temos a FACEF aqui também, o Flávio, tem os outros professores que podem ir até a empresa, montar essas masterclass. E aí, queria que você explicasse esse papel, do que o empresário ele pode buscar o Sindifranca para essa orientação, tanto de RH, que tem lá o Lázaro, quanto a doutora Thalita na advocacia. Como que isso funciona? A gente tem um departamento de recursos humanos, que é o Lázaro, né? Ele dá toda a assistência, orientação na área trabalhista, né? Tudo baseado na convenção coletiva, está sempre em contato com o pessoal do Ministério do Trabalho, está tendo algumas reuniões aí. A gente teve um encontro grande aí para falar sobre as bancas de pesponto, as bancas em geral, e a doutora Thalita quando já deu problema, né? O Lázaro é para evitar de dar o problema, e ele explica como é que tem que ser feito e tudo mais, mas depois que já deu algum problema, aí vai para a doutora Thalita para ela fazer toda a questão trabalhista, né? Eu fiquei encantada com a estrutura do Sindifranca o dia que eu entrei lá, Cris, na nossa primeira conversa. Que prédio bacana. Gente, que prédio, as pessoas podem ir lá. Eu falei até para a Cris para fazer um coworking lá mesmo, né? Eu acho que as pessoas têm que entrar em contato. A gente já tem algumas pessoas, alguns profissionais que nem da área calçadista são, já usando as nossas salas de aula, que são todas preparadas. Tem uma profissional dando mentoria na área de gestão, não calçadista, e está usando nossa estrutura lá. O pessoal do TikTok escolheu a nossa casa lá para estar fazendo uma apresentação de como vender pelo TikTok. Teve 2 sessões no mesmo dia. E o pessoal precisa participar, né? E todo mundo que estava lá era uma moçada nova, ninguém conhecia aquela estrutura, né? Legal. Então, tá sendo legal essa recuperação aí, vou falar assim. Sabe o que eu acho que você tinha que fazer, Júnior e Rui? Vocês tinham que passar uma tinta lá. Nós vamos usar, tá no projeto. Diretoria nova, caramba, colorido, porque eu tô, não sei, eu adoro cinza e preto, mas a cidade tá ficando cinza e preto, vão colorir o negócio, com a cor viva, pessoal, que é o tom muito chique, né? O pessoal da PAI também usa nossas salas lá direto e reto, a gente sempre impressa nossas salas. No dia que teve o evento da PAI, quase que eu te liguei, eu falei, libera o estacionamento pro povo aqui, mas eu falei, não, hoje é domingo, vou ligar pra criança. Gente, Cris, eu acho assim, que o seu trabalho está sendo muito importante, né, frente a essa área de negócios. Eu acho que você precisa ficar mais perto do Flávio para trazer esse pessoal aí pro... igual, às vezes, o que acontece? A gente é chamado de sindicato, porque existe o sindicato sapateiro, o sindicato patronal. Então, quando o funcionário, às vezes, precisa tirar uma dúvida, ele vai procurar no Google, aparece nós, às vezes, primeiro. Então, eles ligam lá achando que eles estão ligando no sindicato sapateiro. E mesmo assim, a gente acolhe aquela ligação, aquela dúvida. Tem muita gente que vai lá no Sindifranca para tirar dúvida. E a gente explica. Às vezes, a gente até liga já na empresa. A gente está com o seu funcionário aqui e tal. Explica para ele direitinho como é que vai ser isso. Então, a gente tem que estar acolhendo todo o setor, no sentido, a gente tem que se unir, né? Não só a gente se aproximar até do sindicato sapateiro. A gente poderia chamar a Associação das Fábricas de Calçado? Seria legal, mas não pode. A
A gente não pode ter essa tudo nomenclatura. Que é feito é baseado no estatuto, né? E na convenção coletiva. A gente tem uma carta sindical para conversar com a carta sindical dos funcionários. Então, a gente tem que chamar sindicato, entendeu? Por isso que quando fala assim, eu vou lá para o sindicato, pensa que é coisa de greve ou de conflito, uma tarifa, né? Ou mais um boleto para eu ter que pagar. Mas não é. O Sindifranca, ele sobrevive total pelos associados. A gente não tem dinheiro, igual muita gente acha, que a gente recebe dinheiro da Fiesp, do governo. Não tem dinheiro nenhum. O único valor que entra no Sindifranca é da mensalidade do associado que quer pagar. Eu acho muito legal que o Luiz Gustavo me explicou o seguinte, isso é importantíssimo. O Luiz Gustavo, por detalhe, é o nosso financeiro que está lá há 38 anos. Não, sabe tudo de tudo. Entrou lá com 11 anos. Ai, que fofura. Olha que fofura. Guardinha, né? Ele me explicou o seguinte, que pode ser uma empresa que tenha um funcionário, 2 funcionários, que o valor que cobra é de acordo com a quantidade de funcionários. Exato. E aí eu até falei para ele, nossa, aí a varejo, né, que eu só quero vender, né? Falei, me dá esses preços aí pra gente já negociar. Ele falou, não, Nádia, pede para me chamar aqui, falar comigo, eu vou negociar, eu vou ver a realidade da empresa, tem as taxas, mas ela é adequada, né? E assim, o que eu acho muito importante, que ele também me explicou, que eu já ressaltei aqui no podcast, não é só indústria. É certo que, igual o Júnior explicou, o Juliano trouxe o Rui, nós somos, o Sindifranca é representação do calçadista, certo? Só que outras indústrias podem fazer parte também, não é isso, pessoal? E aí, tanto pequena, média e grande empresa. Eu fui procurar. Falei certo, gente? Eu fui procurada esses dias até por uma empresa que nem de Franca é. Olha, é um calçadista de Barretos, procurou a gente. Então, o Sindifranca pode receber o pessoal da região também? Pode, mas aí o funcionário dele, não sei se tem a ver com o sindicato, não é do nosso sindicato, entendeu? Não é o sindicato sapateiro. Mas por que ele procurou o Sindifranca? Porque onde ele mora não tem nenhuma associação, nenhum sindicato que representa pelo conhecimento que vocês têm. Ele quer, porque ele viu que a gente está fazendo muita palestra, capacitação, a gente tem a feira, ele queria saber se podia participar. Que legal. Entendeu? Se eu puder fazer um gancho, acho que a gente vai ter que... Agora é a hora dos ganchos. Acho que, na verdade, com esse novo normal, a indústria vai ter que se reinventar. E aí o papel da entidade é importantíssimo nesse resgate do orgulho, porque hoje a disruptura é gigantesca, né? Então, você competir com o que o mercado esse mercado em metamorfose está proporcionando em relação a como a gente industrializa, né? Então nós vamos ter que ter uma inteligência de remodelagem, de que forma que nós vamos atrair talentos, de que forma que nós vamos modificar nossas estruturas, como é que nós vamos tirar o papel só de um PCP e trazer engenharia de produção para uma indústria que ela inteira manufatureira e precisa absurdamente, eu acho que a gente conta nos dedos quantas indústrias deve ter um engenheiro de produção. Então, assim, é uma empresa que tem processo, que tem atrito, que tem problema toda hora, então ela precisa dessa inteligência. E como lidar com essa transformação num momento onde as coisas estão mais, vou dizer, loucas, né? A gente olha, é muito comum a gente ver ex-colaboradores trabalhando ao ar livre, né, de alguma forma, ou em Uber, ou em logística de alguma plataforma, ou existe, lógico que Franca é muito grande, mas acho que o desafio da entidade hoje é reaproximar, né, a indústria de um novo modo de comportamento, com um novo modelo de gestão, para que a gente possa resgatar esse orgulho e que nós tenhamos um ambiente mais sustentável, acolhedor e principalmente desenvolvimentista para quem estiver lá dentro achar um horizonte. Porque aquela estrutura Charles Chaplin acabou, né? A gente tem que a gente vai ter que se reinventar. Cada empresa, de uma forma geral, vai ter que achar o seu propósito e achar um novo jeito de falar assim, que a sua cadeia, os seus stakeholders todos, não, amanhã eu vou para lá porque é um ambiente desafiador, é um ambiente acolhedor, eu aprendo, eu vejo perspectiva e eu vejo propósito, né? Que até a missão agora está em desuso, né?
tenho participado de alguns congressos e a palavra é propósito, missão já ficou um quadrinho bonito na parede, né? Que todo mundo tem, missão, visão, valores. Hoje, realmente, você viver o propósito do negócio e você conseguir disseminar isso dentro da sua estrutura para que todo mundo vá engajado em proporcionar uma melhoria contínua, desde que eles enxerguem resultado nisso, acho que esse é o nosso maior desafio hoje. E para tudo isso aí dar mais certo ainda, o mais rápido, por isso que o Sindifranca está voltando aí a se aproximar de novo da CIF, da Prefeitura, da Ciesp, Sebrae, Senai. Então, a gente tem que precisar, a gente usa todas essas entidades parceiras para trazer envolvimento do setor, né? Às vezes o que eu faço, o que o Sindifranca faz, a Ciesp não faz, e às vezes o que eles fazem lá a gente está precisando também, e a gente vai trocando essas figurinhas aí, agregando um ao outro para junto somar e ficar melhor. Muito bom. Um ponto importante, né, no que o Juliano falou, que tem toda a razão, mas é aquela ideia de que a competição acontece nas cadeias, né, entre as cadeias diferentes, entre as cadeias de suprimento, né. E isso não é diferente, mas o nosso cenário agora é uma competição por recurso humano. A gente tem uma dificuldade para encontrar recursos humanos em todos os setores. E os setores, outros setores, estão passando pela mesma questão e também estão se movimentando para terem organizações que tenham propósito, que vendam ali, né, qualidade de vida, outros fatores além, né, da ideia do Charles Chaplin. E essa competição ela está se acirrando. A competição por recursos humanos, ela tem se tornado bem voraz. A gente pode observar isso. Vocês provavelmente estão sentindo isso nas organizações. Então, realmente, é uma preocupação para os próximos anos, é uma preocupação para a manutenção das empresas, das mais diversas, né? Pensar em automação, pensar em melhoria de processo, para não ser tão dependente, né, de alguns recursos. E, por outro lado, também pensar em como ter um propósito mais atrativo, atrair essa mão de obra. Então, acredito que é um movimento muito saudável esse e tem que acontecer cada vez mais intensamente. Eu acho que o Flávio tem que fazer um treinamento lá no Sindifranca. Eu fico na cola dele, ele tá correndo de mim. Brincadeira. Aproveitando a fala do Flávio sobre recursos humanos, eu queria ponderar alguma coisa aqui. Se confunde muito recursos humanos com o departamento pessoal. Verdade. Certo? O recursos humanos, eu vivo ele lá na fábrica, eu pessoalmente. O meu departamento pessoal é outra parte, a parte administrativa, certo? Então eu analiso assim, o recursos humanos, ele é o cérebro, ele é a razão. E no recursos humanos não, o departamento pessoal, o cérebro e a razão. Isso. E o recursos humanos é o coração. É o coração. É o coração. Então é desse jeito. Só, mesmo no sindicato, eles usam a nomenclatura recursos humanos. E o sindicato não tem. É departamento pessoal. Ele não tem recursos humanos. Mas ele é um departamento pessoal. É verdade. Inclusive, é muito bem dirigido pelo Lázaro, né? Sim. Então, a gente tem que fazer essa ponderação. Tá? Porque recursos humanos, né? A gente tem que pegar ali no que é o humano da lei, pessoa. Né, do primeiro treinamento. Nesses meus 55 anos de sapateiro, conheço poucas empresas que tenham recursos humanos. Pouquíssimas. Verdade. Tem departamento pessoal que às vezes com a gerência da fábrica faz o trabalho de recursos humanos. Meia boca, né? Que não é bem feito. Porque o recursos humanos, geralmente, ele é um profissional de psicologia. Não é verdade? Exatamente. Ou eu posso estar errado? Não, tá certo. Gente, assim, tô com o coração apertado, mas eu vou ter que falar que nosso podcast de hoje chegou ao fim. Então, assim, quanto aprendizado, quanta troca. Espero que vocês voltem em breve. E aí a gente tem que marcar também algo mais, assim, sobre o mercado, né? Como fazer exportação, como é que é, algo assim, para... Como participar de feira. Né? E trazer alguém da publicidade para ativação de marca, umas coisas assim. Então, a gente tem muita coisa aí para
trazer outros empresários também. As portas da FACEF, posso falar em nome aí da minha coordenadora Fúvia, que é ela que direciona todo esse trabalho empresarial comigo. Tenho certeza que as portas da FACEF estão abertas para a indústria e para as empresas de Franca. E aí eu costumo terminar o nosso podcast com cada um falando uma palavra e o sentimento que ficou do podcast, né? É meio recursos humanos aí de trazer os sentimentos. Quem quer começar? Rui? Já que o microfone está aqui, deixa eu falar. Primeiro, eu gostaria de ponderar uma coisa, que os cursos que tem hoje de engenharia de produção e estilismo, eu vivi isso muito aqui em Franca, foi um conflito quando teve, principalmente o estilismo, que saíam os alunos, ia para dentro das indústrias com as ideias mirabolantes, todo entusiasmado, e não era possível de ser confeccionado. E aí vem a engenharia de produção para ajudar. Uhum. Então, esses cursos, é junto com o outro, né? Ô Rui, só pegando um gancho aqui, a gente até teve o podcast com engenharia de produção e os demais, a faculdade, a gente trabalha, nós somos treinados todo início de ano, né, Flávio? A gente tem treinamento para trazer essa realidade do mercado. Então, é baseado em, vamos dizer, aprendizado real, né, que é o termo que é a PBL, mas ela é vida real. Então, a gente tem que preparar os alunos para o mercado de trabalho. Tem a parte teórica, a parte lúdica da inovação, que é o Impera e tudo mais, a busca é essa, sabe, incessante para estar atuando no mercado. Tá, mas eu me sinto sapateiro, não me sinto muito... Sou industrial, é lógico, empresário, tive altos e baixos, graças a Deus hoje não fiquei rico, mas também dá para viver o resto da vida, já sou aposentado. Estabilizei. Tem meus filhos que estão na área também, mas eles partiram para a área de e-commerce, já é outra história. Então, não são dependentes de mim mais e... Estou realizado e muito satisfeito, e entrei na diretoria, para mim foi um dever, porque tudo que eu tenho é pouco, mas e conhecimento, tudo, foi adquirido através do sapato. Então tem muita gratidão pelo sapato. Então a palavra sua é gratidão? Gratidão. Ótimo. Posso... Pode falar, Flávio. Isso, Flávio tem aula agora, pessoal. Isso, eu tenho aula, vou precisar me ausentar um pouquinho antes. Mas eu acho que para mim aqui, não só aqui nessa reunião, mas como um todo, assim, a gente precisa buscar uma sinergia ou talvez um propósito único, mas para a cidade como um todo. Então eu vejo que estão acontecendo, né, muitos movimentos no sentido de olhar Franca como... de buscar avançar no desenvolvimento de Franca, que já é uma cidade ótima, né? Como a gente pode observar, uma cidade desenvolvida, uma cidade tranquila de se morar, mas a gente vê muitos movimentos buscando esse avanço, buscando agora cada vez mais uma sinergia entre todas as organizações. Então aqui o Unifacef, o Sindifran, as outras organizações que a gente já mencionou aqui, a CIF, Sebrae, então a própria Prefeitura Municipal, então todo mundo direcionando os esforços, né, para buscar atingir uma meta maior. Eu acho que atingindo, né, a gente tendo essa sinergia, a gente está muito mais próximo de alcançar os objetivos, e é fundamental que a gente esteja junto e que a gente colabore, porque não dá para fazer isso sozinho, né? Nenhuma entidade sequer consegue fazer isso sozinho. Então, essa busca e esse movimento deixa a gente muito feliz e muito orgulhoso, né, de poder fazer parte desse movimento. Muito obrigada. Professor, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem. Obrigado. Desculpa aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado. Boa. Júnior, quer trazer para nós a palavra que fica? Primeiro, agradecer, né, a FACEF, né, e vocês pelo convite. Acho que abrir as portas para o Sindifranca, acho que é muito importante, né, agradecer a presença aqui do Juliano, da Cris. Acho que a palavra para mim que eu tenho hoje acho que a questão da missão. Acho que realmente eu voltei para a diretoria, né? Deixar claro que a nossa diretoria é toda uma diretoria que a gente trabalha voluntário. Então, assim, e o Tony fala muito isso, né, até nas reuniões nossas lá.
não é o presidente, não é o vice-presidente, não é o primeiro vice, né? Ele tenta fazer realmente uma diretoria participativa, né? Ele vem fazendo um trabalho muito em cima disso também, né? Até ele está em viagem, né? E a gente vem conversando muito isso, e a gente quer que tenha mais empresários, tanto que a ideia de montar as diretorias, diretoria de marketing, diretoria da parte de negócios, né? É justamente para trazer mais empresários do setor. A gente sabe que cada um tem a sua luta, a busca ali no dia a dia, né? nas suas empresas, mas o meu objetivo é realmente trazer e ter essa união. Então, para mim, a palavra aí, apesar do propósito estar muito em alta, né, igual o Juliano falou, mas eu ainda acho que ainda continua sendo uma missão de vida, igual o Rui acabou de comentar também, que ele voltou, né, entrou na diretoria já pensando, devolver um pouco, né, do que o Sapato deu para ele. No meu caso aqui, eu estou, acho que numa missão de realmente tentar engajar ainda mais empresários nessa nova e ajudar desafio, também, né, Júnior? Eu noto muito isso com vocês, assim, vocês, como exemplo, como história, com tudo que vocês aprenderam, vocês querem ajudar os demais, quem está começando, quem está precisando, ou quem está começando, ou quem está precisando dar aquele pulo do gato, né? Então, eu sinto que é isso. Isso mesmo. Juliano? Bom, pegando um pouco o gancho do Júnior, eu tinha pensado numa palavra que me veio dentro desse propósito todo, né, dessa nova atuação do Sindifranca, que eu acho que é ressignificar, né? Eu acho que o Sindifranca hoje ele vai ter esse papel do grande transformador, né, dessa nova onda que a gente se propõe a buscar aí. Então acho que o Sindifranca, através dessa diretoria, pegando os insights aqui de tudo que todo mundo falou, eu acho que de repente essa palavra está muito forte lá dentro do Sindifranca, né? Ressignificar o papel da entidade em eliminar essas individualidades e colocar todo mundo dentro de um caminho só. Uma bússola para que a gente possa buscar de novo a trajetória e fazer com que o setor calçadista não se torne só uma história da nossa cidade, né? Acho que ainda dá tempo de ressignificar isso. Acho que essa é a palavra. Obrigada, Juliana. Cris? Eu acho que a minha palavra para o Sindifranca, para esse momento que a gente está vivendo ali, é renovação, né? Quando a gente, inclusive era o nome da chapa, né? A chapa 2, depois de muitos anos teve 2 chapas, e essa chapa se chama Renovação. E foi em algumas reuniões que a gente fez antes da eleição lá do Sindifranca, foi falar sobre essa renovação, né? Então todo mundo que entrou e eu convidei, né, Rui? Foi para isso. Eu vou, mas só se for para mudar. Eu vou só se for para ser diferente. Eu vou para poder participar. Então, assim, todo mundo que está indo, a gente faz pelo menos uma reunião por mês, e todos estão indo participar. Quem não pode, tá ali no grupo, a gente tem um grupo bem atuante, conversando sempre. Então, a palavra que está para a gente aí é renovação. E a minha palavra, eu acho que é a união faz a força. São 2, na verdade, né? É um jargão muito conhecido, mas eu sinto uma energia muito positiva, assim, de contribuição também. Acho que ao invés de união faz a força, eu ficaria com a contribuição. Não, assim, falando mais um pouquinho, né? Essas empresas que a gente está trazendo para parceria estão todas vestindo a camisa. Legal. Tá muito legal. Então, assim, o pessoal da Bandcare, né? A Elaine está super engajada. O pessoal do Cartão Vegas, o menino que faz consulta, da 11 Soluções. Então, assim, tá vindo trazendo, estão investindo, estão usando o Sindifranca para poder melhorar não só a parte deles, mas também estão vendo o que a gente precisa para crescer. Para voltar a contribuir. Eu sinto que tá todo mundo contribuindo. Legal. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Obrigada a todos pela presença. E na segunda-feira a gente está de volta com o Unitalks Facef, com a turma de administração, às 10 horas da manhã. Tá? Aguardo vocês. Sejam muito bem-vindos e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Valeu.